Fala galerinha, vamos trabalhar um tema interessante aqui do nosso planeta Terra, que é a nossa camada de ar, a camada gasosa, que é a atmosfera. O que nós temos na atmosfera? Temos gases. Mas quais são os gases que compõem a atmosfera? Vamos estar trabalhando aqui nessas videoaulas. Quais são as camadas da atmosfera? Desde a troposfera até a exosfera. O que nós temos nessas camadas? Qual é a altitude de cada uma? Tudo isso a gente vai estar trabalhando nessas videoaulas. Lembrando que tem uma videoaula específica para cada componente desse. E não esqueça que a atmosfera também é vítima da poluição. E nós temos que fazer a nossa parte. Então valeu galera, começando. Primeiro tem que saber o que é o ar. O ar é uma mistura de gases. É bom a gente ficar esperto aqui, viu? Saber quais são os gases que estão em maior quantidade, principalmente o pessoal gosta de perguntar isso. Os que estão em menor quantidade, a importância de cada um. É bom a gente saber isso aí. Então, o ar é essa mistura de gases que vai formar a atmosfera do planeta Terra. Aí você fala, professor, quais são os gases principais? A gente vai destacar aqui, ó, nesse gráfico em formato de pizza, né? A gente tem mostrando a porcentagem, né? A taxa de cada um. Pode perceber que nessa parcela maior, correspondente a 78%, nós temos o nitrogênio. Então, qualquer pergunta aí sobre o nitrogênio, você diga logo que é o gás que está em maior quantidade no ar. Aqui, ó, abaixo e bem abaixo do nitrogênio, ó, com 21%, nós temos o oxigênio. A gente tem a ideia, né, de achar que o gás que está em maior quantidade na atmosfera é o oxigênio, que é o que a gente usa na respiração. E não é. Na verdade é o nitrogênio. Bem mais abaixo, nós temos aqui, ó, os gases nobres. A gente vai já ver por que eles são nobres. Na verdade eles nem são da realeza, né? É uma questão mais de tabela periódica, de regra do octeto e por aí vai. E bem abaixo aqui, ó, o gás carbônico. O ideal é que ele fique abaixo mesmo, viu? Vamos fazer de tudo para deixar ele baixo mesmo todo tempo. 0,03%, bem pouquinho, né? Então, galera, esses são os principais gases. Aí você fala, professor, mas só tem isso? Só tem esses 4 gases? Não, a gente destacou os principais. Mas a gente também vai encontrar aqui na atmosfera o vapor de água, porque está evaporando, né? A água que está na superfície está evaporando e está virando vapor de água. E também fica na atmosfera. A gente vai ter também a poeira, que é claro, né? Se não tiver poeira, é sinal que não tem rocha em decomposição, se fragmentando e formando solo, né? E também os micro-organismos, que aqui a gente pode dizer que é uma grande parcela também, viu? E é bom a gente ficar esperto com relação ao micro-organismo no ar, viu? Começando com o nitrogênio, a representação dele é o N2, do gás nitrogênio. Só N seria o elemento químico nitrogênio. E o gás é N2, são 2 nitrogênios ligados entre si. Então, como a gente falou, né? É o gás que está em maior quantidade no ar. O interessante, ó, é que esse gás ele é fixado no solo, por exemplo, principalmente por bactérias. A gente chama de fixadora de nitrogênio. Elas conseguem retirar esse nitrogênio do ar, fixar no solo e até mesmo repassar para as plantas que absorvem pelas raízes. É uma troca bem interessante, né? Porque dificilmente a gente conseguiria aproveitar esse nitrogênio retirando diretamente do ar. A gente está aqui agradecendo, né, essas bactérias que conseguem retirar do ar, conseguem fixar esse nitrogênio retirando do ar.
Bem interessante. Depois você pode fazer uma pesquisa sobre essas bactérias, viu? Fixadoras de nitrogênio. E nós obtemos esse nitrogênio especialmente na alimentação. Mas especificamente, se a gente estivesse alimentando de proteínas, alimentos que contenham proteínas. E lembrando que as proteínas, o componente que contém nitrogênio é basicamente o grupo amina dos aminoácidos. Professor, mas eu não lembro isso aí. Mas nós temos uma aula específica para proteínas no nosso canal, Anderson Ciências. Professor, mas eu quero aumentar a minha taxa de proteínas. Vou procurar as fontes de proteínas, alimentos que são ricos em proteínas. Você vai destacar as carnes, ovos, especialmente a clara do ovo, leite e seus derivados. Então são alimentos ricos em proteínas. Então são uma boa fonte de proteína, de nitrogênio para o nosso organismo. Claro que a gente consegue sintetizar proteínas. Você vai lembrar da nossa aula sobre ácidos nucleicos, né? A gente consegue fazer a síntese de proteínas. Mas a proteína ela precisa das suas fontes, que são os aminoácidos. E você viu na nossa aula de proteínas que tem aminoácidos essenciais que nós não produzimos. A gente tem que obter na alimentação. Oxigênio. Quando se fala em oxigênio, a gente já lembra logo de respiração. É o básico para a nossa respiração. Ele é aproveitado especialmente na respiração celular, viu? Não vamos confundir respiração com ventilação. O ar que está entrando e saindo nos nossos pulmões é ventilação. Que essa respiração que está referindo aqui é a respiração na célula, que tem a fase aeróbica que precisa do oxigênio. E o oxigênio, a representação dele é O2. Então são dois átomos de oxigênio ligados entre si. Aqui está representando o gás e o oxigênio. E é indispensável para a sobrevivência dos seres aeróbicos por causa da respiração, que é o processo que vai liberar energia, retirar energia do nutriente. É um gás comburente, bem interessante, viu? Para que aconteça a queima, é necessário, queima que eu digo a combustão, é necessário um combustível e a presença do comburente, que muitas vezes é o oxigênio. É aquele gás que vai estar contribuindo para que o fogo permaneça, né? Aí você vai lembrar daquela experiência, né? De colocar uma vela com a chama e cobrir com um copo, né? Ali rapidinho a chama vai apagar, porque vai consumir o comburente, que é o oxigênio, e quando o oxigênio for totalmente consumido, ou a maior parte dele, a chama vai apagar. Experiência bem simples, né? Você pode fazer em casa, mas com a supervisão, viu? Gás carbônico, CO2, que nós temos um carbono, que é o C, ligado a dois oxigênios, como está representado aqui, né? O carbono seria o cinza, e os dois oxigênios vermelhinho. Também chamado de dióxido de carbono. Por que dióxido? Justamente isso, porque tem dois oxigênios. Dióxido de carbono, justamente pela presença do elemento carbono. Então ele tem uma molécula de carbono, que a gente representa pela letra C, C de carbono, né? E duas de oxigênio, que é o O2. A gente consegue liberar também ele na respiração, viu? A respiração da célula, a gente libera ele como produto final. E a gente elimina ele também na expiração. Então as principais fontes desse gás na Terra são os seres vivos, que a gente falou, né? Na respiração a gente libera gás carbônico, mas tem um fator também, queimadas. As queimadas, a queima de combustível,
também uma principal fonte de gás carbônico na atmosfera. Não é adequado uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, porque a gente sabe que o gás carbônico ele contribui para o efeito estufa. Então, a maior massa de gás carbônico na atmosfera é mais luz vinda do Sol retida. Se vai reter mais luz, a tendência é a temperatura aumentar. Como a pessoa deixar um carro, né, em local com muita iluminação, muita luz do sol, com os vidros levantados, ele vai ficar bem quente dentro. Então, como a gente falou, durante a respiração celular, né, é liberado o gás carbônico. Respiração a gente associa logo com produção, a liberação de energia. Só existe liberação de energia na nossa célula por causa da respiração. E o gás carbônico é um produto final disso aí. Também é indispensável para a fotossíntese. Aí você falou, professor, gás carbônico é na fotossíntese ou é na respiração? Aí depende. Na fotossíntese ele é um reagente praticamente, né? Ele é utilizado na fotossíntese para produzir a glicose, a matéria-prima para produzir a glicose. E na respiração ele já é um produto, ele é um produto final liberado na respiração. É bom a gente ter esse cuidado aí, viu? Não estar confundindo o gás carbônico na fotossíntese e o gás carbônico na respiração. Ele pode ser tóxico para humanos. Não se recomenda ficar em local com a taxa muito alta de gás carbônico, porque ele tem uma afinidade também boa com a hemoglobina. Então ele pode ocupar espaço na hemoglobina fazendo ligações e vai complicar a conexão da hemoglobina com o gás carbônico, com oxigênio, porque vai estar ocupado pelo gás carbônico. Então tem essa questão, viu? Local que tiver muito gás carbônico, fumaça, evite ficar nesses locais. Mas também aqui, ó, a gente usa muito gás carbônico nos refrigerantes. Aquele gásinho que tem no refrigerante, né? Ele é gás carbônico. O gás submetido a uma alta pressão, uma baixa temperatura, a tendência é ele se dissolver melhor no líquido, que é o refrigerante. Aí, a pessoa tomando esse refrigerante vai sentir uma sensação de refrescância bem maior, tendo o gás carbônico, né? Também é usado em extintores de incêndio, especialmente para fogo que foi em locais que circuito elétrico, por exemplo, que não pode jogar água. É fundamental utilizar extintores de gás carbônico. Em excesso, pode levar à poluição do ar, como a gente falou, né? Efeito estufa, até mesmo aquecimento global, doenças, porque ele prejudica o nosso sistema, especialmente o sistema respiratório, que tem que ser eliminado, e danos à qualidade de vida na Terra, especialmente a qualidade ambiental, como a gente falou aqui do efeito estufa e do aquecimento global, que isso pode prejudicar a Terra como um todo. Professor, mas como é que a gente resolve isso? Você lembra que no slide passado a gente falou que o gás carbônico é utilizado na fotossíntese? Então, mais fotossíntese, mais gás carbônico sendo retirado do ar, que a gente chama de sequestro de carbono. Então, o ideal é diminuir a poluição, né, a liberação de gás carbônico, especialmente em automóveis, optar pelo transporte coletivo. Já tem a tendência agora dos carros híbridos, até mesmo no futuro totalmente elétricos. Vai diminuir um pouco da liberação desse gás na atmosfera. E os gases nobres? Esses gases são nobres, a gente chama, né? Quase sempre por causa da sua posição na tabela periódica. Eles já são bem estáveis, não precisam fazer ligações
com outros elementos, porque eles já são estáveis, já atingiram o equilíbrio, que chama, né, o octeto. Então, são gases que existem em menor quantidade na atmosfera. E aqui é o que a gente explicou agora, né? Eles não se misturam com outras substâncias. Você fala por quê, pessoal? Porque eles já são estáveis. Não precisa fazer ligações para equilibrar os seus elétrons, para atingir o octeto. Então, nesse grupo aqui a gente vai destacar, quer ver se confere lá na tabela periódica, a última famíliazinha. A gente vai ter o hélio, símbolo He, né? É bem marcante aqui no Sol, né? Radônio, símbolo Rn. Argônio, Ar. Xenônio, que lembra muitas lâmpadas de xenônio aí, né? E o criptônio, símbolo Kr. São bem interessantes. A gente destaca também o neônio, faltou a gente colocar aqui, né? São bastante utilizados no nosso dia a dia. A gente vai ver as utilizações deles, você vai ver que são bem nosso dia a dia mesmo. Por exemplo, o argônio, o xenônio e o criptônio são muito utilizados em lâmpadas, fabricação de lâmpadas. Dizem que essas lâmpadas elas têm um potencial melhor que as lâmpadas de filamento, né? Geralmente de um sódio. O gás hélio, o pessoal conhece muito, né? Muito utilizado para encher balões. Eles são mais leves, né? Flutuam melhor. O radônio, ele substitui muitas vezes até o rádio. O rádio que eu digo, o elemento, viu? Nos tratamentos de câncer, em radioterapia, por exemplo. Fonte de nêutrons, olha, ó. Pessoal que gosta aí do estudo do átomo, nós temos uma aula também sobre átomo, viu? A estrutura do átomo aqui no nosso canal. Você pode procurar lá e ver que seriam nêutrons, como é essa extração dele, onde eles ficam. E também usado em sismógrafos. Aí, ó, locais que tem muitos terremotos, se usa muito o gás nobre radônio em sismógrafos. Então você viu aqui que eles têm muita utilidade, né? A gente agradece a atenção. Essa aula foi bem prática mesmo, né? Mostrando mesmo dia a dia, conteúdos que a gente já viu aqui no canal. E dúvida, você pode assistir outras vezes essa videoaula e assistir as aulas que eu indiquei aqui, né? Que vai ajudar bastante para você entender melhor esse assunto. E essas aulas estão todas no nosso canal Anderson Ciências. Aí você confere, pode curtir, né? E até a próxima!